Boa noite, pessoal, mais uma vez. Dando prosseguimento, então. A última aula, a gente falou a respeito dos três aspectos aí que a gente tem que ter sempre que a gente tem que ter sempre em memória a respeito do que vai determinar a finalidade da toxicologia. São os aspectos que justificam a utilização e o estudo da toxicologia no ramo da segurança do trabalho. Só relembrando, você tem um aspecto preventivo. O aspecto preventivo é aquele onde você toma todas as medidas possíveis, aplica todas as técnicas, todos os equipamentos para evitar que ocorra um acidente, que ocorra uma intoxicação crônica, que ocorra uma intoxicação aguda, que a gente vai ver futuramente a diferença das duas aí, que este evento venha a interferir no setor de trabalho, na linha de produção de uma empresa, que isso possa danificar de forma permanente ou não a vida de um trabalhador. Então, os aspectos preventivos são isso, todas as medidas, todas as formas que você consegue utilizar para evitar um dano a uma equipe ou a um colaborador isolado. Por outro lado, quando o aspecto preventivo falha, entra em questão o aspecto curativo. O que é o aspecto curativo? É aquela técnica que você vai utilizar dentro do setor específico para reverter o dano ou minimizar esse dano, dependendo do que aconteceu. Por exemplo, você tem um quadro tóxico que atinge sua equipe aí e você tem 15 pacientes afetados, 15 colaboradores afetados, mas esse quadro tóxico pode ser revertido e a vida dos funcionários volta ao normal. Ou seja, você teve uma reversão do quadro. Mas se tem a liberação de um gás extremamente tóxico, que você perde a vida de 5, 6 colaboradores, você não vai conseguir reverter esse quadro. Então, o máximo que você vai tentar fazer é minimizar os danos junto à família, que não vai suprir a falta do doente. Então, pessoal, tem que ter isso bem claro na cabeça. O aspecto preventivo, como o nome já diz, são medidas de prevenção. O aspecto curativo, ele pode minimizar os danos quando você consegue reverter o quadro aí, ou ter essa reversão do quadro, quando você não deixa sequelas dentro desse paciente. Independente do aspecto curativo ser eficiente ou não, você vai partir para o terceiro aspecto, que é o aspecto repressivo, que é quando você é punido, você recebe a responsabilidade pelo evento que ocorreu. Então, esse aspecto repressivo ele vai ser utilizado quando é necessário a punição do funcionário que deveria tomar os devidos precauções para determinado evento não acontecer dentro do setor de trabalho. Não esqueçam esses três aspectos, pessoal, que eu vou cobrando de vocês. Preventivo, prevenir, evitar que aconteça. Curativo, tratar, podendo melhorar ou simplesmente diminuir os danos gerados ao colaborador. E o repressivo, que é quando você é judicialmente responsabilizado pelo o evento que ocorreu, pelo caso em questão que deveria ter sido tomado as providências por você. Então, pessoal, por quê? Então, que a gente tem que estudar a toxicologia. Os produtos tóxicos, pessoal, eles estão distribuídos aí em grandes áreas de atuação. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, que trabalha com tinta, tem produto tóxico. Se você trabalha numa empresa produtora de alimento, você produz morango ali em Vasconcelos, tem produto tóxico. Tem os fertilizantes, tem os agrotóxicos, os herbicidas, os pesticidas, tem produto tóxico. Se você trabalha numa empresa de posto de gasolina, tem a exposição dos seus funcionários a benzeno, é produto tóxico. Apesar disso, a gente observar que os funcionários de posto de gasolina, apesar de estar expostos a benzeno, que é uma substância extremamente carcinogênica, não tomam os devidos cuidados. Não utilizam os EPIs devidamente. Então o cara fica ali com a cara e com a coragem e ao longo do tempo isso acaba
gerando danos para ele. Então, a toxicologia ela vai ser aplicável a vários setores. Se você trabalha numa indústria de tecido, você vai ter ácidos envolvidos na produção de tecido ali. Esses ácidos são produtos tóxicos que podem gerar complicações à saúde do funcionário. Se você trabalha numa empresa de mineração, vai ter produção de metal pesado, que é produto tóxico, vai ter liberação de gases que podem vir tóxicos em questão de mineradoras aí. Então, a toxicologia ela está aplicável a grandes áreas aí de campo de atuação de vocês. E é extremamente importante você ter o conhecimento dessa área, porque você chegar num setor e se deparar com uma coisa totalmente nova, isso muitas das vezes assusta e faz você perder credibilidade até mesmo dentro do setor que você está trabalhando dentro da empresa. O exemplo que eu deixei para vocês aí foi o exemplo da agricultura, porque é o exemplo mais claro da utilização de produto tóxico, pessoal. A agricultura, hoje, para a produção do alimento, ela se mune de uma quantidade gigantesca, mas é muito produto tóxico que deve ser administrado aí na produção de alimentos para que o alimento tenha uma boa rentabilidade. Desde pesticidas, que são substâncias químicas utilizadas para destruir animais, pragas, artrópodes que tem ali, e herbicidas, que são substâncias químicas utilizadas para destruir plantas oportunistas e hospedeiras que estão contaminando a produção aí. E ao mesmo tempo que isso acaba atingindo as pragas presentes na agricultura, isso atinge o indivíduo que está trabalhando com ela. Beleza, pessoal? Culturas como tomate, morango, são culturas que utilizam demais, muito, mas muito mesmo destes produtos aí. São só elas? Não. Em geral, qualquer atividade agrícola vai estar envolvendo esse tipo de substância aí. Foi só um exemplo que eu deixei para vocês, mas como eu disse, produto, indústria têxtil, produção de tecido envolve produto químico, refinaria e fundição aí que trabalha com metais, com minério, envolve metal pesado, envolve gás tóxico, envolve substâncias tóxicas, produção de N substâncias aí também, de N produtos, tinta, solventes para tinta, essas linhas de produção desses tipos de substâncias também envolvem muito, linha de produção de cola. Então, pessoal, o processo da toxicologia, a questão da toxicologia, ela está amplamente distribuída aí dentro do setor da segurança do trabalho. Então, muitas áreas, essa toxicologia é importante para você. Tiago, se eu for trabalhar com uma turma de colaboradores aí na manutenção de uma linha férrea, cara, você não vai aplicar a toxicologia ali diretamente, né? Porque você não está produzindo, você não está cultivando nada. Então, a toxicologia ela vai ser mais aplicável nessas áreas de produção e de cultivo, pessoal. Área industrial e área de cultivo. Não que se você esteja trabalhando num local desse, não é importante você ter o conhecimento da toxicologia, devido à presença de picadas de animais peçonhentos, que a gente já viu aí anteriormente na aula introdutória da disciplina de toxicologia na segurança do trabalho. Pessoal, divisões da toxicologia. Primeiro tipo de toxicologia, ela é chamada de toxicologia ocupacional, ou seja, aquela toxicologia que está relacionada aos efeitos da saúde de um colaborador quando ele é exposto ao produto químico no seu local de trabalho. Beleza, pessoal? Então, a toxicologia ocupacional ela vai estar ligada aos danos, ao impacto gerado por produtos químicos que um colaborador necessita de manusear e manipular no seu campo de trabalho. Beleza, pessoal? Indivíduo que trabalha com chumbo, indivíduo que trabalha com ácido sulfúrico, indivíduo que trabalha com substâncias que liberam vapores, que liberam gases, reações químicas, estão sujeitos a quadros tóxicos
devido ao manuseio dessa substância. Lembrando, gente, só um ponto adiantando a matéria aqui, que os quadros tóxicos de um indivíduo ele pode ocorrer basicamente de duas formas. De forma aguda, o que seria um quadro tóxico agudo? Quando esse paciente ele é exposto, quando esse colaborador é exposto a uma dose muito grande de agente tóxico, então na primeira exposição ele já tem sinais e sintomas, e ele pode ser portador, que é o caso da toxicologia ocupacional aqui, de uma toxicologia crônica, ou seja, todo dia ele é exposto um pouquinho, em doses muito baixas, um pouquinho. Quando ele descobre o evento que está acontecendo no seu organismo, o colaborador já está totalmente debilitado. Um exemplo disso, pessoal, quem trabalha na linha de produção de carvão, as famosas carvoeiras por aí, o que acontece? Pessoal, a linha de produção de carvão, ela produz duas substâncias extremamente nocivas ao pulmão, ao indivíduo. Primeiramente, ele produz fumaça devido à queima da lenha verde, e segundamente, ele produz poeira de carvão. Então, o colaborador está ali trabalhando naquilo, está ali produzindo seu carvão, está ali sossegado, trabalhando, a fumaça vai para dentro, todo dia fumaça, todo dia poeira, e ele fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quando vê esse indivíduo desenvolve uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, também chamada de doença do fumante, que ela é muito comum em pessoas que fumam aí por longos períodos de tempo, que é uma doença onde você tem a destruição dos alvéolos pulmonares. Não tem o que fazer. E é uma doença ocupacional quando você acaba inalando fumaças, inalando material particulado, como essa poeira de carvão, como eu disse para vocês, gases tóxicos, qualquer coisa que gera pequenas mudanças na fisiologia do pulmão, microinflamações, produção de muco e leva à destruição do alvéolo pulmonar. Se esse fator não for sanado, ao longo do tempo isso vai piorando, e o pulmão do paciente fica extremamente comprometido, desenvolvendo essa síndrome, que é a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que pode sim ser uma doença ocupacional. Muito tempo mesmo, se achou que essa DPOC ela era causada unicamente pela fumaça de cigarro. Hoje já sabe que material particulado, poeira, pó de sílica, fumaça aí de chaminés, de queima de material orgânico, pode sim desencadear a DPOC. Ou seja, o cara pode ter essa patologia aí sem nunca colocar um cigarro na boca. Aí você vai estudar, ele estava trabalhando numa linha de produção que gera fumaça sem utilização de uma máscara com filtro ideal, que seria uma máscara com filtro. Ele está trabalhando numa linha de produção de carvão, numa carvoeira, de qualquer jeito lá, sem uma máscara, sem um EPI nenhum, que os caras que trabalham nisso daí, infelizmente, eles não tomam cuidado nenhum, pessoal. Então, o longo período de tempo que ele trabalha nessa situação expõe ele e acaba gerando uma doença de nível ocupacional. Então, guarda, a toxicologia ocupacional, ela vai estar preocupada, pessoal, com as doenças geradas por produtos químicos na linha de produção. Ou seja, produtos químicos que o trabalhador necessita de manusear durante a sua jornada de trabalho. Ah, Thiago, mas aí fica sossegado. Me dá outro exemplo. Vamos imaginar que você trabalha numa empresa tipo a Fiat e você é o técnico de segurança do trabalho do setor de pintura dos carros. Ou seja, onde os carros recebem a tinta. Aquilo ali, cara, vai ter a liberação de gases, vai ter a liberação de solventes que tem na tinta muito grande. Se você descuida daquilo ali, o paciente todo, ou o colaborador, desculpa, pessoal, toda hora eu ficar com esse paciente, porque é o hábito da profissão, né? Farmacêutico, então eu vejo as pessoas como pacientes. Você trabalha ali na linha de montagem da Fiat, no setor onde os carros recebem essa tinta. Ali vai ter solvente, ele vai ter presença de cheiros irritantes e o cara não utiliza o EPI. Com o passar do tempo, essa evolução, ele acaba contraindo uma doença devido a esse cheiro dos produtos químicos que acaba
afetando o funcionamento do seu organismo, porque ele vai recebendo um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, e isso pode culminar numa doença de nível ocupacional. Infelizmente, pessoal, depois que o cara adoeceu, depois que o cara contraiu um problema devido à falta de uso de EPI, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele vai processar a empresa vai vir em cima de você, ele não quer nem saber, ele acha que está nos direitos dele. Então fiquem muito atentos a isso. Produtos químicos, eles podem te atingir de forma aguda, que é quando você recebe uma dose muito alta e já dá efeito. E ele pode te atingir de forma crônica. O que é essa forma crônica? Todo dia você recebe um pouquinho, recebe um pouquinho, recebe um pouquinho, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, seus hábitos não mudam, aí com o passar do tempo, uma doença tóxica de nível ocupacional. Beleza, pessoal? Deixei um dado para vocês aqui, pessoal. Por que esse campo surgiu? Cerca de 35 milhões de pessoas anualmente desenvolvem alguma síndrome, alguma doença relacionada à exposição à substância química no seu trabalho. Beleza, pessoal? Isso foi um dado de 2004 que eu encontrei, então provavelmente esse valor sofreu uma alteração, mas olha para você ver, 35 milhões de pessoas recebendo, desenvolvendo doença devido à exposição de substâncias químicas. E muitas dessas doenças, pessoal, a grande maioria dessa doença que o pessoal desenvolve, infelizmente, acaba sendo câncer. Os produtos químicos acabam desenvolvendo câncer aí dos indivíduos. Tem outras? Tem outras doenças dissolvidas aí, mas principalmente as doenças de origem tumoral, os tumores, os cânceres, e doenças de característica de via respiratória, aí, doenças que afetam a respiração, o sistema respiratório do indivíduo, afeta o pulmão do indivíduo, pessoal. Chegando a quase 500 mil mortes, beleza, pessoal? 500 mil mortes por ano de doenças geradas pela exposição a produtos químicos, das quais 36 mil pneumicoses, que seriam doenças que afetam o pulmão, e 35 mil doenças respiratórias crônicas, 30 mil doenças cardiovasculares e 315 mil óbitos por câncer, como eu disse para vocês. Então, os produtos químicos, na sua grande maioria, ele vai causar aí largamente doenças voltadas para a área tumoral, câncer, em diversas áreas do corpo aí, e doenças de caráter respiratório. São as duas principais fontes. Correndo por fora você tem doenças cardiovasculares, mas essas são menores. As principais são respiratórias e disparado na frente câncer. E se você fizesse uma distribuição desse câncer aqui, você veria que a grande maioria leucemia. Então, a grande maioria desses indivíduos aqui, eles poderiam estar desenvolvendo leucemia, a exposição de produtos químicos e radiação no setor de trabalho. Então, a importância dessa toxicologia ocupacional é isso, cuidar para que a exposição diária de um paciente, de um colaborador a um produto químico, a exposição diária de um colaborador a um produto químico não venha, ao longo dos anos, forçar o desenvolvimento de uma doença ocupacional desenvolvida por aquele produto químico. Beleza, pessoal? A toxicologia ambiental também é uma área que está muito pegada ultimamente, porque o ser humano parece que está começando a acordar, para o que ele está causando com o meio ambiente. Pessoal, o planeta Terra é nossa casa. Você deveria cuidar do planeta como você cuida do seu ambiente, da sua casa que você mora aí. Porque no dia que a Terra der o último suspiro, os recursos acabarem, a Terra não ser mais fértil, e aí? Vamos fazer o quê? O ser humano, ele tem uma inversão de valores muito grande. Ele preocupa muito mais em encontrar um planeta habitável fora da Terra do que cuidar da Terra. Então isso é uma hipocrisia que a gente vê muito na espécie humana. A toxicologia ambiental, ela foi desenvolvida, ela foi criada para quê? Para abrir duas vertentes. Primeiro, o que as substâncias tóxicas causam ao meio ambiente,
que é o ponto mais aí que vocês vão ter uma matéria específica dessa questão aí de produtos tóxicos, meio ambiente. Se eu não me engano, é gestão e meio ambiente. Vocês têm essa matéria período que vem. O que esses produtos tóxicos causam no meio ambiente, o que eles afetam. Se estes produtos tóxicos, ao serem lançados no meio ambiente, ele acaba voltando para uma população. Um exemplo do que a toxicologia ambiental trouxe de benefício para a gente foi a utilização do DDT, o pesticida DDT. Ele foi proibido porque foi observado que este pesticida, ao ser administrado num plantio, ele se acumulava nos alimentos, ele se acumulava no solo e isso acabava chegando no ser humano e contaminando o ser humano. Então a toxicologia ambiental, ela vai ter uma preocupação aí com a saúde pública, porque quando você libera um alimento contaminado, um alimento carregado com metal pesado, um alimento infectado por produtos químicos pesados e coloca esse alimento à disposição de uma população, pessoal, aquilo ali vai disseminar numa velocidade muito grande. Então você coloca aquilo à disposição da população, a população ingere aquilo, adquire aquela substância química começa a lesar o organismo e isso gera uma manifestação clínica geral dentro de uma população. Então a toxicologia ambiental, ela abre duas vertentes. Não esqueçam disso. Os danos gerados pelos produtos químicos no meio ambiente e os danos que esse produto químico gera no alimento e se esse produto químico é capaz de passar para o ser humano. Se ele chega no ser humano, ele vai gerar um efeito. Ele vai gerar um efeito, pessoal. E este efeito pode ser extremamente nocivo à saúde de vocês. Vocês, eu creio que não vão entender muito bem o que eu estou falando, mas é uma coisa que a gente observava. Infelizmente, começou a sair uns estudos em cima disso, mas os estudos não evoluíram, muita gente desbancou, mas é só você olhar a questão da alimentação que a gente observa hoje, principalmente no sexo feminino. Apesar de todo mundo negar, apesar da indústria negar isso aí a fio, é conhecido que na alimentação de animais, principalmente frango e suíno, mas o frango disparado, é utilizado hormônio. Então, pessoal, a gente sabe que na alimentação, na produção, principalmente de frango, é utilizado hormônio. Se você pega uns tempos atrás, uma menininha aí de 14 anos de idade, 13 anos de idade, ela tava lá com um corpo que nem um pavio, fininha, com cara de menina. Por quê? Ela alimentava com o frango que a avó dela criava na horta, com o porco que era criado no chiqueiro, com o legume, com a verdura que colhia na horta dela ali também. Ou seja, era uma alimentação mais orgânica. Hoje você pega uma menina de 14 anos, corpo de mulher, se você analisar fisicamente. Por quê? Ingestão de hormônio proveniente da alimentação. Então você come uma carne, essa carne vem uma bomba de hormônio e isso altera o funcionamento do organismo. É só você observar isso. Pega aí na idade dos seus avós, pega uma foto da mãe de vocês com 14 anos. Fala, mãe, eu quero ver uma foto sua quando você tinha 14 anos. Olha lá para você ver como que ela tá. Olha uma menininha de 14 anos andando na rua para você ver hoje. O desenvolvimento físico totalmente diferente entre as gerações. E isso começou a sair um estudo, mas do nada o estudo foi reprimido, relacionando isso aos hormônios utilizados na produção de carne, principalmente em frangos. Porque hoje você numa linha, numa granja, você produz um frango em 90 dias para ficar 120 dias, vai criar um frango do jeito convencional na sua casa para você ver. Até ele adquirir um porte para consumo, é quase 1 ano e meio. O negócio ali, de 1 ano para lá. Então esses hormônios, eles acabam se acumulando e são transferidos para os seres humanos. Então isso é um ponto que a toxicologia ambiental toca. Não voltado para a área de hormônios, mas sim para a área dos produtos tóxicos.
Ao consumir um morango, você está ingerindo substância tóxica que foi utilizada naquele morango. Ao ingerir um alface, você está ingerindo pesticida e herbicida que foram utilizados na produção daquele alface, pessoal. E isso altera o seu organismo. Altera o seu organismo. E a toxicologia ambiental ela vai se preocupar nisso. Até que ponto essa alteração é tolerável? Até que ponto eu posso ter de contaminantes na alimentação para isso não gerar uma doença imediata? Porque mais cedo ou mais tarde isso acaba gerando complicação no organismo do indivíduo. Infelizmente, na área da saúde, a gente não consegue escapar disso daí, pessoal. Acaba gerando. Mas a toxicologia ambiental ela vai se preocupar nisso, no transporte de substâncias tóxicas via alimento para os humanos. Por quê? Isso pode gerar uma questão de saúde pública. Uma população inteira, se ingerir uma produção agrícola contaminada, ela vai se contaminar. Ela vai se contaminar e vai ter problemas de saúde voltados em cima disso daí. E querendo ou não, acaba sendo descoberto de onde veio a fonte da contaminação. E isso tem sanções legais aí aplicáveis à empresa. Pessoal, e o outro ramo da toxicologia ambiental é o ramo que se preocupa com o impacto gerado para o meio ambiente quando você aplica determinado produto químico. É só você lembrar do DDT, que esse DDT, de 40 a 45 dias. Olha para você ver, eu tô aqui falando em 90. Eu tô dobrando o negócio. Então é muito rápido, gente. Do ovo ao fricassê, 45 dias, velho. 45 dias é isso aqui, ó. É vida de abelha. Então, é muito rápido mesmo. É uma alimentação muito pesada em questão de hormônio para ter o desenvolvimento, pessoal. Então, a gente come, porque, felizmente, pelo tamanho da população, se as técnicas de cultivo não evoluírem, vai faltar alimento. Por quê? A população cresce de forma exponencial. O negócio aumenta demais. E a produção de alimentos já está chegando no limite. Vai chegar um momento, o que você vai fazer? Tem até um filme na Netflix, eu não me lembro o nome dele, mas ele é até bem engraçado, que retrata essa questão da população muito grande, população gigantesca, e a Terra já não está conseguindo mais gerar essa produção de alimento. Então o que eles fazem? Parte para o desenvolvimento de super porcos, uns porcos gigantes, cara. É um filme até bem legal, que retrata, faz essa crítica em cima da produção de alimentos. E infelizmente esse alimento que era para proporcionar a tua nutrição, o teu desenvolvimento, ele vem trazendo produto químico, ele vem trazendo hormônios em doses extremamente altas para a população. E isso hoje é o foco da toxicologia ambiental, impedir ou reduzir ao máximo, né, a questão da contaminação alimentar por intensivos agrícolas aí utilizados nessa linha de produção, pessoal. Beleza? Mas façam esse teste que eu disse para vocês aí, para vocês observarem a alimentação como que muda. Pede uma foto de 14 anos lá da sua mãe, da sua avó, e vê uma priminha sua aí que tem 14 anos e compara a fisiologia, a fisionomia desses indivíduos para você ver em questão corpórea. Em questão corpórea, que você vai conseguir observar. No homem é mais difícil, porque o homem é bicho desleixado. Você não consegue fazer essa comparação. Mas na questão feminina, pela questão da mudança radical que ocorre no organismo feminino após o início da puberdade, após a primeira menstruação, ocorre uma mudança geral no corpo da mulher, você consegue observar essa mudança aí entre as gerações, e isso está atrelado à alimentação, e a alimentação vem trazendo substâncias tóxicas e substâncias químicas do campo, da linha de produção para o nosso organismo. Beleza, pessoal? Então guardem essa questão aí da toxicologia ambiental. Tem a toxicologia regulatória. Essa toxicologia regulatória, como o nome já diz, ela vai ser responsável por criar leis e emendas que visam, que têm o objetivo de minimizar os efeitos dos produtos tóxicos,
utilizados na produção de alimentos, utilizados na produção de tecidos, ou seja, dos produtos tóxicos usados no setor do trabalho na vida humana, na saúde humana. Seja no produto, na produção agrícola, seja na mineração, seja na indústria têxtil, aí, na fabricação de tecidos. Essa toxicologia regulatória, ela vai estar ligado a isso, ao processo de regulamentação, ao processo de desenvolvimento de leis que visam uma melhor qualidade de trabalho para o teu colaborador, para minimizar os danos gerados pelo produto químico na saúde deste colaborador. Beleza, pessoal? A toxicologia clínica, sempre que vocês verem esse termo clínico, ela vai estar visada a estudar as doenças geradas, a exposição pelo produto químico, a curto, exposição aguda, e a longo prazo, exposição crônica. O que essa substância faz? Um exemplo é o benzeno. Sabe-se que quando você tem uma exposição aguda ao benzeno, ele acaba te gerando efeitos depressor do sistema nervoso central. A pessoa vai dando aquele sono, vai querendo dormir. É só você entrar num Fusca, porque Fusca dá aquele cheirinho bom de gasolina, né? E viaja com ele com os vidros fechados pra você ver como é que vai te dando aquela... É a questão da exposição aguda ao benzeno. E a longo prazo, sabe-se que esse benzeno desenvolve câncer no indivíduo. Então a toxicologia clínica, ela vai pegar os produtos químicos utilizados aí no setor de trabalho e vai estudar e desvendar as doenças que esse produto químico pode gerar no indivíduo e como tratar, como evitar esse tipo de doença, pessoal. Beleza? E pior, como eu disse para vocês, aula passada, para quem quisesse ver, tivesse a curiosidade a respeito do caso que ocorreu no Brasil, que envolveu o Césio 137. Porque aquilo ali atingiu o setor de trabalho, a reciclagem dos indivíduos, que eles eram pessoas que trabalhavam com reciclagem, e pior, a comunidade que eles estavam. Então a toxicologia, ela pode afetar isso daí. Um grupo, ou seja, os teus colaboradores, mas dependendo da substância química, ela pode extrapolar as fronteiras do setor de trabalho, chegando à comunidade, chegando dentro da casa do indivíduo, pessoal, chegando dentro da casa do indivíduo. Então a toxicologia clínica, ela vai quantificar e desenvolver esses parâmetros aí. Beleza, pessoal? Como eu disse para vocês, vou expor aqui as NRs que tem alguma coisa voltadas às áreas de toxicologia. Claro que as NRs regulamentam muita coisa mesmo. Vamos focar somente nos tópicos de interesse da toxicologia. A primeira NR aí, que descreve termos de importância dentro da toxicologia, é a RN7, na parte do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O que essa NR descreve para a gente? Ela vai estabelecer a obrigatoriedade de elaboração e implementação, ou seja, você vai ter que desenvolver, beleza, pessoal? E implementar para todos os empregados e empregadores, pessoal, porque não adianta nada na área da toxicologia, não só da área da toxicologia, um caminho onde você vai de mão dada. Não adianta nada você ter uma equipe muito boa se a empresa, o empregador, não te fornece estrutura para o seu trabalho. E não adianta nada você trabalhar numa empresa que fornece uma estrutura muito boa, que fornece material de proteção, seja individual ou coletivo, tenha um controle rigoroso em cima da exposição, se você não adere às técnicas necessárias. Então essa NR7, ela estabelece a obrigatoriedade de você
elaborar, ou seja, você desenvolver técnicas e meios, e além de elaborar, implementar essas técnicas. Ou seja, ela diz que o empregador tem que desenvolver isso daí, beleza? Tem que criar formas para que o dano gerado ao funcionário de nível que manipula produtos químicos, físicos ou biológicos seja tolerável dentro dos valores de exposição mínima e máxima. Então ela diz que você tem que criar e implementar. Isso é responsabilidade do empregador. Ou seja, ele tem que fornecer uma base segura para trabalho ao empregado. Mas cabe também ao empregado aderir às normas necessárias para a boa prática da função. Porque não adianta nada. Exemplo, vamos sair da toxicologia? Quem nunca viu isso? O cara da Oi, ou o cara da Conecta, da City 10, da Net Rosas, com o cinto, mas o cinto na cintura, lá no alto do poste, o cinto dependurado na perna. Adiantou a empresa fornecer aquele EPI para ele, se ele não vai usar ele corretamente, acontece alguma coisa, ele cai da escada, o cinto dependurado no corpo dele não vai segurá-lo. Então, não adianta nada a empresa te fornecer a base, ela elaborar, ela desenvolver, ela implementar as medidas necessárias, se o profissional não aderir. Então, essa NR7, ela liga-se a esse PCMOS, que é o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. O que ele descreve? Ele tem como objetivo monitorar cada trabalhador exposto a agente químico. O que seriam agentes químicos, por exemplo? Ácidos, bases, fertilizantes, herbicidas, pesticidas, substâncias utilizadas no controle de pragas, são produtos químicos. Produtos físicos, pessoal que trabalha com temperaturas elevadas, por exemplo, trabalha no alto forno, que tem ali aquela temperatura elevada, pessoas que trabalham com aparelho que emite radiação, por exemplo, um indivíduo que trabalha no hospital, no setor de radiografia, ele está exposto à radiação. O pessoal que trabalha no raio-x, ele está exposto à radiação. Se ele não tomar medidas necessárias, essa radiação vai desenvolver um câncer nele. Não é possível, não vai. O indivíduo que trabalha com máquinas que emitem radiação, guardem um exemplo, o aparelho de raio-x, se ele não tomar medidas necessárias, medidas rígidas para diminuir esse exposto à radiação, ele acaba desenvolvendo um câncer. E biológicos, pessoal, por exemplo, o setor de análise clínica, que trabalha com material contaminado, vai fazer um teste para ver se o indivíduo é portador de HIV, vai fazer uma análise de um material para ver se o indivíduo está contaminado com Covid-19. Então, esses fatores biológicos podem vir a contaminar o indivíduo e desenvolver uma patologia nele. E este grupo é regulamentado pela normativa, a norma regulamentadora, normativa de número 7. Então, a primeira que vai atender aí as questões toxicológicas é a NR7. Aí você tem a RN15. A RN15 ela vai estar ligada às atividades e operações insalubres, ou seja, aquelas que causam danos à saúde do colaborador. É conhecido, pessoal, que a operação é perigosa, isso não é proibido, mas você tem que saber o risco, combater o risco e minimizar o risco. Então, uma operação ela pode ser perigosa ao extremo, ela pode ser de grau de risco 4. Eu não sei se vocês já estudaram essa questão do grau de risco. Ela pode ter grau de risco 4, que é o grau de risco mais alto que tem. Mas se você conhece esse risco e você tem equipamento para minimizar esse risco, a operação pode ser desenvolvida. Então essa NR15 ela vai estar ligada às atividades e operações insalubres. Insalubres é que geram danos à saúde do colaborador com o desenvolver da sua atividade. Pessoal, essa NR, que eu não posso esquecer, ela vai quantificar os valores de tolerância, ou seja, o máximo
que um colaborador pode ser exposto a um agente químico, no nosso caso, mas também vai regulamentar de agentes físicos e biológicos, em geral. Mas no nosso caso, ela vai estar focada na exposição máxima de um trabalhador a um produto químico, a um agente agressor físico. Beleza, pessoal? Então, a segunda normativa aí, norma regulamentadora de número 15, que vai reger também, que vai ter importância dentro do setor da toxicologia. Temos que ter esses dois anexos aqui em ponto dentro da normativa 15, que é o anexo 11. O que ele descreve? Agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e expensão no local de trabalho, ou seja, ele vai regulamentar os agentes químicos empregados no setor de trabalho, a insalubridade, ou seja, a patologia, o risco que esse agente químico vai gerar a este indivíduo, e a tolerância, ou seja, o limite máximo de contato que este colaborador pode ter com esse agente químico. E o anexo 12, que vai ser o limite de tolerância para poeiras minerais. Esse setor, gente, essa questão de material particulado, como eu disse para vocês lá no início da aula, a respeito daquele indivíduo que trabalha na linha de produção de carvão e tem toda aquela inalação de poeira de carvão. Isso acontece também com quem trabalha com poeiras minerais, quem trabalha em pedreira, por exemplo, quem trabalha em ponto de extração de minério. Ou seja, essa poeira mineral ela é extremamente contaminada, porque se você... o que extrai aqui? Extrai ferro, mas o material ele é bruto, então ali tem ferro, ali tem manganês, ali tem chumbo, tem um monte de coisa misturado naquele minério, e isso gera uma poeira devido à extração, e o colaborador fica ali inalando, e ao longo do tempo isso acaba desenvolvendo doença nesse colaborador. Então ele vai apresentar o limite de tolerância para poeiras minerais, exemplo, amianto, manganês, compostos à base de sílica, porque essas substâncias, ao acumularem numa via respiratória, ao serem inaladas, elas mudam o funcionamento deste aparelho respiratório, e isso acaba ao longo do tempo desenvolvendo patologias bem graves dentro do colaborador e ao colaborador. Beleza, pessoal? A outra normativa é na R32, ela vai falar da segurança e da saúde de trabalho em serviço de saúde. Ou seja, ela vai estabelecer os parâmetros, ou seja, os meios e medidas para quê? Para você implementar um grupo de medidas, um grupo de técnica que vai levar à proteção e à segurança do trabalhador do serviço de saúde. Então essa NR32 ela vai estar voltada para a proteção dos indivíduos no setor de saúde. Porque o indivíduo no setor de saúde ele está exposto. Creio que vocês já devem ter visto isso em alguma matéria, mas a gente vai rever aqui em toxicologia, que você tem risco físico, risco de acidente, risco químico, risco ergonômico. Você tem esses tipos de risco. Mas eu vejo que tem uma falha, porque esses riscos são conhecidos, podem ser quantificados, mas existe um risco novo que está entrando aí, que a gente tem que tomar medidas porque ele está afastando demais funcionário do setor de trabalho, é o risco psicológico, que acaba desenvolvendo no indivíduo estresse, e esse estresse hoje afasta funcionário do setor de trabalho. Então, pessoal, essa NR32, ela vai explicar aí as medidas, os meios e os métodos para você prevenir, para você evitar, beleza, pessoal? Os danos aos funcionários que atuam no setor de saúde. Vou trabalhar no setor de segurança de trabalho da Santa Casa, vou trabalhar no setor de segurança do Ibiapaba. Você vai trabalhar muito com essa NR32, beleza, pessoal? Porque num setor de trabalho da área de saúde, você tem o risco físico de ele se queimar com alguma coisa, por exemplo, ele tomar um choque, você tem o risco de acidente, você tem o risco
químico, porque ele trabalha com medicamentos, medicamentos são substâncias químicas. Você tem o risco biológico, é um ambiente contaminado, por bactérias, fungos e vírus, da grande maioria que você conseguir imaginar aí, você encontra num hospital. Você tem o risco, para piorar ainda, o risco psicológico, porque esse funcionário ele está diretamente ligado a altos níveis de estresse. Beleza, pessoal? Então, eu tenho que saber, em relação aos riscos químicos, o que deve ser feito para minimizar os riscos químicos dentro deste setor, ou seja, manter rotulagem original de produto químico, seja origem medicamentoso, seja antisséptico e esterilizante para a substância. Todo recipiente que tem produto químico deve ser guardado corretamente, deve ser manipulado e, quando fracionado, o que é ser fracionado? Vamos imaginar que você pega um produto químico, um hipoclorito de sódio concentrado para fazer a desinfecção do hospital. Vem aquele tamborzão de 20 litros, você vai ficar manipulando aquilo, então você vai ter que fracionar, colocar em vasilhas menores, e esse material deve ser rotulado, deve ser armazenado corretamente, porque pode gerar acidentes graves dentro de um setor que envolve a área da saúde. Beleza, pessoal? Vou parar por aqui nesse slide da NR32, porque já está na hora. Próxima aula eu explico novamente a NR32. Não sei se vocês observaram, eu sempre puxo um pouco da aula anterior para poder dar sequência, para dar aquela relembrada. Então eu volto nesse slide da NR32 e a gente continua na terça-feira, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Tem uns negócios no chat aqui. Quando vocês forem me perguntar, manda mensagem, manda áudio, porque eu não consigo ver o chat. Mas respondendo, Lucas, a poluição afeta na questão da toxicologia, Thiago? Sim, afeta sim. Primeiro, a poluição ela vai afetar de duas formas. Por si só, ela já gera danos ao indivíduo. Mas essa poluição, por exemplo, nuvem de poeira, ela dificulta a dissipação de gases. Ou seja, você trabalha no setor com produção de gases, que libera fumaça tóxica. Se é uma área que tem uma região poluída, com nuvem de poeira, por exemplo, perto de uma empresa que produz cimento, isso acaba dificultando a dissipação desse gás e aumenta o contato, a exposição do colaborador a essa substância. Então, a poluição, sim, ela afeta muito a questão da toxicologia. E por outros pontos também. Um exemplo, vamos imaginar que você vai trabalhar numa indústria e essa indústria ela faz consumo de combustíveis de origem fóssil. Por exemplo, um óleo diesel. O óleo diesel, hoje, não sei se vocês já observaram, tem S10, tinha S50, agora estão desenvolvendo um S0 aí. O que significa isso, pessoal? Teor de enxofre no combustível. Então, combustível que tem quantidades altas de enxofre, ao serem queimados, por exemplo, você é o técnico de segurança do trabalho, de uma empresa aí que trabalha com terraplanagem, então tem um monte de maquinário pesado aí, ou trabalha na escavação de pedreiras, esses trem que utiliza a queima de óleo diesel, você tem que estar cuidando, no nível ambiental, claro, a questão da qualidade desse combustível, porque combustível que tem alto teor de enxofre, ele libera o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre evapora e vai para a atmosfera, condensa lá junto com a água e volta à terra como chuva ácida. Essa chuva ácida, quando a gente ouve falar nisso, já pensa logo numa chuva que está derretendo as coisas. Não, ela destrói o ecossistema, ela leva a corrosão de material metálico. Então, para que eu vou preocupar com isso? Ninguém vai me punir por isso. Lembra daquilo que eu disse para vocês, gente. Na toxicologia, a gente tem que estudar tanto para cuidar da saúde do ser vivo, para evitar a contaminação de um indivíduo, prezar pela saúde,
mas também eu tenho que prezar pelas qualidades do meio ambiente, porque se eu não preocupar com o meio ambiente, daqui a pouco tá todo mundo aí, beleza, sossegado, mas não tem um meio ambiente aí para você estar vivendo, não tem uma terra para você viver. Pessoal, aquele abraço para vocês, até terça-feira, bom estudo. Se tiver alguma dúvida pode fazer que eu respondo, mas caso não tiver, vocês estão liberados para ir para a próxima aula.